Queridos, recebam a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que nos foi dada pela vida do nosso pastor Carlos, que está viajando, a irmã Sara, que Deus guarde, pastor Marcos, os nossos companheiros aqui, a retaguarda, a amada igreja. Eu gostaria, queridos, que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, por gentileza. Mateus 25, 1 em diante, capítulo 25, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, a igreja. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí veio o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, meus amados? É um texto bastante conhecido. O evangelista Mateus, ele vai descrever esse texto. É um texto que é escatológico. Se vocês observarem, se nós observamos, pastores, quando Jesus ele menciona em suas parábolas, aproximadamente 40 parábolas nos evangelhos, só em Mateus existem 15 parábolas. No capítulo 13, só no capítulo 13, dos 58 versículos, há 7 parábolas. E o interessante é que, se vocês observarem nessas parábolas, o Senhor Jesus, ele começa a ensinar as pessoas, a multidão, os discípulos, e fazem comparações das parábolas, e ele associa as parábolas a ensinos fundamentais. E ele atribui as parábolas assim: o reino dos céus é semelhante. Só que o interessante, se você observar, no capítulo 25, nessa parábola escatológica, ele fala que então o reino dos céus será. É um texto profético que aponta para o futuro. Eu acho interessante, irmãos, nesse texto, neste capítulo 25 de Mateus, escrito aproximadamente no primeiro século, nos anos 70, ele vai trazer agora uma exposição. Essa parábola ela tem uma representatividade muito interessante. É uma série de exortações, culminando de prevenções e vigilância. E o mais importante, é um ponto crucial aqui, que ele vai descrever agora 10 virgens, onde 5 delas é prudente e 5 delas são imprudentes. Se nós observarmos na matemática, 50%. E quando nós analisamos o Senhor Jesus, ele vai fazer uma comparação agora, advertindo a igreja, sobre as pessoas ali, sobre a importância da vigilância, sobre a importância de andar com reserva,
sobre a importância de viver uma vida pia e completamente vigilante, com discernimento principalmente. E decorrendo esses versículos aqui, eu quero ser, nessa introdução, muito dependente do Espírito Santo aqui. Eu estava meditando nesse texto, no meu devocional, e o Espírito Santo, ele me trouxe a esse texto de Mateus, que vai falar um pouco do relato de 5 pessoas, 5 virgens prudentes, 5 imprudentes. Em alguns textos diz 5 nécias. Se nós observamos a cultura da época, existia um ritual. Aquelas virgens, pastores, eram escolhidas a dedo. Elas tinham um ritual, elas se guardavam, elas tinham a melhor roupa, elas se preparavam muito para um evento que era muito importante. Afinal de contas, elas foram convidadas. E especificamente nesse relato que o Senhor Jesus fala, ele atribui agora não a noiva, ele vai falar agora como as virgens que nós precisamos ser vigilantes. Dentro desse número de pessoas aí, um número significativo, a metade prudente e a metade imprudente, relata aqui, irmãos, que precisamos cada dia mais dentro da igreja exercemos o papel de prudência. Dentro desse número, ele não aponta agora o nome delas, e sim relata 5 que eram prudentes e 5 que foram imprudentes. Dentro desse mesmo contexto, na cultura da época, irmãos, era comum aquele ritual, aquela preparação, aquela programação, a preocupação delas num evento tão importante, irmãos. Nós estamos em preparação constante para a vinda do Senhor, aleluia. E portanto precisamos cada dia, irmãos, inconstantemente, irmãos, sermos vigilantes. O Senhor Jesus, agora ele vai trazer um relato, agora acompanhe comigo, no versículo 2 diz que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Observem que as protagonistas desse texto não são, pastores, as prudentes. Se você observa o Senhor Jesus, ele relata as imprudentes, ele fala mais das imprudentes do que as próprias prudentes, relatando uma preocupação que precisamos ter, irmãos, no nosso dia a dia, porque as prudentes já estão o quê? Precavidas, preparadas. Se você observar, irmãos, eu tenho certeza que não só comigo, mas com todos nós, quando fazemos as coisas certas, ninguém fala nada. Mas observe como de um crente faz uma coisa, comete um deslize, alguma coisa, então tudo aquilo que a gente fez é esquecido. As pessoas costumam observar o ponto preto na folha branca. Observe, irmãos, se nós fazemos tudo no trabalho, damos testemunho do Evangelho, mas como nós estamos em fase de aperfeiçoamento, como nós somos uma construção em andamento, como Paulo fala aos Filipenses, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará, então nós somos sujeitos a falhas. Nós muitas vezes, por falta de vigilância, falamos alguma coisa que muitas vezes por não ser prudente, e infelizmente machucamos pessoa. Aí a pessoa olha para ela e tu não é crente? E esquece de tudo que você falou, e esquece de tudo que você fez, esquece da sua conduta diante de Deus. Basta apenas um ponto preto na folha branca. Então, quando nós observamos esse texto, o Senhor Jesus, ele agora fala sobre a questão dos perigos da imprudência. Ele pontua muito isso. E essas protagonistas, elas são exatamente as imprudentes. E quando nós olhamos no relato, irmãos, eu quero pontuar, começando nesta mensagem, 3 pontos significativos da representatividade do azeite em nossas vidas. Eu quero falar nessa noite sobre o tema, o azeite como a garantia da entrada nas bodas. O azeite como a garantia
de entrada nas bodas. Observe, irmãos, que elas tinham tudo. Elas estavam preparadas, elas estavam bem vestidas. Mas um detalhe, irmãos, excluiu a metade das virgens das bodas. Se prepararam tudo, imagina, pastores, nós vivemos a vida inteira nos preparando e de repente, por algo fundamental, algo essencial, o azeite delas estavam na reserva, estavam acabando, aleluias. E é esse papel fundamental, irmãos, que eu quero abordar, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração em 3 pontos essenciais sobre a vida, sobre o azeite. E o azeite tem uma representatividade. O azeite representa o Espírito Santo em nossas vidas. O azeite tinha um papel fundamental, irmãos, na Bíblia. Se nós olhamos para 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, o Elias, ele vai falar sobre o azeite da viúva. O azeite, nesse texto de Elias, ele representava um condimento que fazia um alimento. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 10, se eu não me engano, versículo 34, o bom samaritano utilizava o azeite como o seu kit de primeiros socorros. O azeite já era utilizado para as enfermidades. As propriedades do azeite são muito ricas. Eu estava observando, lendo uma reportagem, uma matéria falando das propriedades do azeite. E uma das propriedades do azeite de Lucas é que ele era anestésico, ele era anti-inflamatório. Por isso que os andarilhos naquela época, até inclusive os sacerdotes, eles tinham por obrigação, os profetas na antiguidade, eles andavam com a botija de azeite, porque o azeite era essencial. Aleluia. 1 Samuel 16, o profeta Samuel, ele leva o azeite e derrama sobre a cabeça do Davi, e a Bíblia diz que imediatamente o Espírito Santo se apoderou do Davi. Aleluia. Em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, o Senhor Jesus agora diz: olha, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Deus, não foi o homem que ungiu, Deus me ungiu para pregar as boas novas. Aleluias. E observe agora esse link, irmãos, que é necessário o azeite na lamparina. O azeite é o combustível. O Senhor Jesus, ele fala em João capítulo 8 e versículo 13, se eu não me engano, 12, se eu não me engano, que ele fala assim: eu sou a luz do mundo. Aleluias. O azeite como combustível e o Senhor Jesus para iluminar o mundo. Nós, irmãos, precisamos da presença do Espírito Santo. Nesse texto especificamente, precisamos do Espírito Santo como combustível para que a luz de Cristo resplandeça em nossas vidas e as pessoas olhem para nós e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então era importante demais o azeite nesse contexto, irmãos, era essencial. Porque a lâmpada acesa, ela tinha várias representações. Primeiro, a lâmpada precisava iluminar. E ela não ilumina se não tiver o azeite. E eu acho interessante esse texto, irmãos, que o primeiro ponto que eu quero abordar aqui nessa noite, que a presença do azeite é garantia de luz. Aleluia. A presença do Espírito Santo na sua vida, irmãos, é garantia da luz de Cristo, que vai refletir nas pessoas. Quando as pessoas olham para você, a minha vida, o meu comportamento, o seu comportamento, diante de uma sociedade que estão implorando, irmãos, por testemunho, estão implorando por Deus, estão clamando por Deus, mas é necessário a presença do azeite. Eu e você precisamos de armazenamento de azeite. Eu e você precisamos estar cheios do azeite, para que a luz de Cristo resplandeça na nossa vida. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Aracamandarabia Sudecai.
Olha que texto interessante. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. É natural, irmãos, é comum. Nós vivemos trabalhando, fazemos muitas coisas, é natural a gente cansar, sim ou não? Todos nós nos cansamos. Não foi diferente dessas virgens daqui. Elas tosquenejaram porque não sabia a hora que o noivo vinha vir. Então o que acontece, irmãos? E isso é muito importante pontuar essa condição pela qual elas estavam. Elas tosquenejaram, cansado, mas alguém disse: olha, o noivo está vindo aí, aleluias. E as lâmpadas delas estavam apagando. Aí, como as prudentes, elas tinham reserva, aleluia. Eu e você precisamos ter reserva, aleluias. Oh Espírito Santo de Deus. Reserva num sentido de armazenamento. Porque, irmãos, é complicado nós vivermos no limite. No limite para tudo. O tanque está no vermelho, aleluia, mas dá para chegar. É complicado viver no limite da paciência, sabe? No limite, muitas vezes, pastor, ninguém pode me falar alguma coisa, que eu estou no limite, é complicado. É preciso ter reserva do azeite, nós precisamos, irmãos. Olha, quando nós vivemos no limite é perigoso. A qualquer momento o carro pode parar no meio. A qualquer momento, pastor, a gente pode parar na vida. Porque se nós não temos esse armazenamento do azeite do Espírito Santo, corremos o risco de parar no caminho. Aleluias. E o interessante, discorrendo aqui o versículo 5, mas o versículo 6 diz: à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E um fato curioso é que imediatamente as imprudentes perceberam que estavam sem azeite. Aleluia. Oh, irmão, a gente viver uma vida, irmãos, sabe, simplesmente achar que dá. Eu acho que dá certo. Cuidado com as dúvidas, aleluias. Se lembra do caso de Sansão? Se gabando tanto, e a Bíblia diz que quando ele foi para a peleja, ele não sabia que o Espírito Santo não estava mais com ele, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. É confiar nas próprias mãos. Não, eu tenho fogo, mas até onde o seu fogo vai? Oh Deus! Se não tem azeite, aleluia, o fogo para um dia, mas a presença do Espírito Santo, aleluia, é fogo da igreja, é fogo da sua casa, é fogo no seu trabalho, é fogo da faculdade, é fogo da comunidade, aleluia, é cheio do Espírito Santo. O azeite é garantia de luz, aleluia. O azeite é garantia da luz de Cristo em nós. Segundo ponto, irmãos, que o azeite, a presença do azeite também, ela é garantia das bodas. Aleluia. Se não tiver azeite, esquece de entrar nas bodas. Aleluia. Se não tiver azeite, irmãos, não tem. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vê o endereço, aleluia, dele, em mim e você, através do Espírito Santo, através do azeite, aleluia. Se não tiver cheio de azeite, se não tiver azeite, não tem como chegar nas bodas do Cordeiro, aleluia. Quem tem azeite aí? Quem tem azeite, levanta a sua mão e glorifica ao Senhor, aleluias. Irmãos, aconteceu uma situação adversa em minha vida esses dias, aleluia, que se não fosse pela reserva do azeite do Espírito Santo, o diabo tinha feito um desastre em nossas vidas, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Estou de pé. É por conta do azeite do Espírito Santo de Deus. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque foi o azeite, aleluia, do Espírito Santo, aleluia. Sabe por que, irmãos, nós continuamos, perseveramos? Sabe por que nós continuamos
nós continuamos perseverando por conta da presença do azeite do Espírito Santo, aleluia. Pensou nas bodas do Cordeiro, ou você não se lembra mais das bodas? Porque, irmãos, quem tem azeite não se esquece das bodas do Cordeiro. O azeite, irmãos, representa muitas coisas em nossas vidas. Representa que nós não podemos parar, aleluias, porque se o azeite acaba, a luz apaga, aleluias, e precisamos, irmãos, sermos luz, aleluia, para essas pessoas lá fora, mas para sermos a luz de Cristo, para refletir a luz de Cristo é necessário o azeite, aleluias. E para percorrer o versículo 7, irmãos, versículo 8 agora: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O azeite, ele é intransferível, aleluia. Porque você pode buscar o azeite, aleluia, cada um de nós voluntariamente, aleluia, porque elas, irmãos, incorreram o risco, aleluia, elas foram imprudentes, por isso que a palavra diz, elas foram imprudentes, porque elas não sabiam o dia nem hora, aleluia, e era, irmãos, isso aí foi um pensamento kamikaze, um pensamento suicida, aleluia, porque não adquiriu recursos para subsidiar, aleluia, a aquisição do azeite, aleluia. Então ela vai atrás agora de quem entendeu. Opa, peraí, eu tenho azeite, vai procurar o azeite, quer entrar nas bodas, vai procurar o azeite, aleluia. Fala para a pessoa, irmão do teu lado, olha, se quer entrar nas bodas, esteja com azeite, o azeite do Espírito Santo de Deus, aleluia. Muitas pessoas tem um pensamento hoje terreno, um pensamento muitas vezes que o materialismo, aleluia, muitas vezes fica enraizado em nossa mente. Eu quero ter, eu quero fazer, eu quero acontecer, aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa: as bodas, aleluia, o noivo, as bodas do Cordeiro, aleluia, é o meu foco, é o meu alvo, tem que ser o nosso alvo, tem que ser o nosso foco, aleluia. Porque, irmãos, a nova Jerusalém celestial, o nosso endereço, aleluia, tem de tudo, irmãos, lá que a gente precisa, aleluias. Irmãos, a minha e a sua motivação precisa ser as bodas do Cordeiro, precisa ser o encontro com o noivo, precisa ser o encontro com o rei, aleluia. E por essa razão pela qual, irmãos, o Senhor Jesus advertiu, onde as protagonistas eram as imprudentes, aleluias. E isso, irmãos, é fundamental para a nossa vida. Aconteceu um episódio hoje em meu trabalho, uma situação que aconteceu, e uma pessoa falou para mim: olha, é o seguinte, se fosse eu faria desse jeito, aleluia. Porque um companheiro de trabalho, a gente fala assim, que ele deu uma bicicleta no trabalho, sabe como é bicicleta, né? Aí eu estava para descarregar, aí o companheiro de trabalho me deu uma bicicleta e foi descarregar na frente. Assim, na cara dura, irmão, na cara de pau. Aí eu comentei com um companheiro meu, aí esse companheiro falou assim: eu fazia, quando tivesse na vez, pegasse ele também na vez, eu faria também, dava uma bicicleta nele, e depois questionava ele: da bicicleta é ruim, se esquece do que eu fiz. Aí eu digo: mas como que a gente ia fazer a diferença? Como que a gente ia fazer a diferença? Não é olho por olho, não é dente por dente. Jesus mandou fazer a diferença, aleluias. Porque, irmãos, quando ele vê que você não fez da maneira que ele fez, isso significa que tem azeite, aleluias. Isso significa que ele vai pensar: poxa, eu fiz isso com ele e ele não fez comigo. O evangelho, irmãos, é renúncia dos nossos desejos, as nossas vontades. É o seguinte, ele fez comigo, eu vou fazer com ele dobrado. É o seguinte, ele veio, eu vou fazer também para ver. Não, irmãos, o evangelho é renúncia. E só renuncia quem tem azeite, aleluia. Só vai para as bodas quem tem azeite, que renuncia. E não há como a gente, irmãos, prosperar, progredir, sem ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. E é por isso que precisamos refletir.
Mas, seguindo o texto, irmãos, mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Preste atenção, irmãos. Quem tem azeite precisa se posicionar. Existem pessoas que não sabem dizer não. Aleluia. Muitas vezes, por você não saber dizer não, você se prejudica. Aleluia. Porque quem tem azeite precisa ter convicção e posicionamento. E essas prudentes, elas foram tão, tiveram tanto discernimento. Aleluia. É o seguinte: opa, peraí. Eu vou pensar em você, mas isso aqui é caso de vida ou morte. Eu quero ir para as bodas. Seguinte: se faltar o azeite para vocês, se faltou o azeite de vocês, e eu vou compartilhar com vocês, é o seguinte: nós corremos o risco de nem vocês entrar e nem a gente também. E quantas pessoas, muitas vezes sem azeite, quer tirar o azeite de você? Muitos pastores, muitos, estão recorrendo a nós, irmãos, para tirar o azeite. O que significa, irmãos? Para fazer com que você perca a entrada nas bodas. Aleluia. E isso é perigoso. Então, irmãos, nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui: tenha posicionamento. Aleluia. Se posicione. É meu amigo, meu colega de trabalho, é meu parente. É o seguinte: faz com que o azeite saia de você. É o seguinte, então se posiciona. É o seguinte, vai buscar o azeite. Sabe onde é que tem azeite? É o seguinte, é lá na igreja. Aleluia. Vai buscar o azeite. Quer ir para as bodas, tem que ter o azeite. Aleluia. Mas esse azeite que o Senhor me deu, eu não sei quando o noivo vai vir. Eu preciso de azeite. Eu preciso de azeite. Eu quero participar, porque é para isso que eu estou me preparando. É para isso que eu comprei roupas. É para isso que o noivo me chamou, me escolheu. Eu preciso desse azeite, que eu quero encontrar com ele. Aleluia. Até, irmãos, o texto sugere aqui que as imprudentes fizeram as coisas como relaxadas. Elas não deram importância devida. Aleluia. Pense bem, irmãos. Você vai para um casamento importante, você vai para uma festa, você é convidado, você é escolhido a dedo, imagina só, para um evento mega importante. E de repente, você se programa meia boca. Você vai de todo jeito, aleluia. Você não se prepara, aleluia. Você não anda vigilante. É o seguinte, olha, pode ser que eu me atrase, eu vou parar um pouquinho mais cedo, pode ser que aconteça isso aqui, porque isso é importante. A motivação dela, aleluia, ela tinha que ser mais, muitas vezes, se preparar, aleluia, por conta da importância que ela deu ao evento. E as imprudentes o texto sugere aqui que elas não deram tanta importância a encontrar-se com o noivo. E quantas vezes, irmãos, as pessoas não querem mais ir buscar o azeite porque perderam o alvo, não viram tanta importância mais encontrar-se com o noivo. Irmãos, então tem gente que não está nem aí. Não quero azeite não, aleluia. Não quer azeite, mas não, se você não quer azeite, então infelizmente você não vai se encontrar com o noivo. Você não vai participar das bodas. É o seguinte, mas irmãos, o azeite do Espírito Santo está contigo. Se posicione, aleluia. É o seguinte, vai buscar o azeite. Vai buscar o azeite de você. Eu não quero que vou perder o encontro com o noivo. E muitas pessoas têm ficado pelo caminho por falta de azeite, por conta muitas vezes das imprudentes que vai o quê? Tentar te convencer em te dar aquilo que vou estar em reserva para você. Aleluia. Lembre-se, querido, a presença do Espírito Santo, ela anda 24 horas por dia com você. A presença do Espírito Santo, ela só não está na igreja, ela está em você. A presença do Espírito Santo, quando você sai daqui, você vai para a sua casa, está com você a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela demonstra aqui prudência, vigilância. Vigie você quando você chegar na sua casa. Cuidado com o que você fala muitas vezes, irmãos. Aleluia. Muitas vezes, quantas vezes escutamos uma palavra na igreja e muitas vezes não vigiamos e muitas vezes pecamos antes de chegar em casa. E o Espírito Santo, irmãos, está nos exortando aqui. O mesmo Espírito que está ministrando essa palavra, ministrou ao meu coração, está ministrando para nós nessa noite.
é o mesmo Espírito Santo que vai fazer lembrar dessa palavra no caminho. Como o pastor Carlos falou, a gente precisa estar ruminando, mastigando essa palavra, aleluias. E por último lugar, irmãos, a presença do azeite é sinônimo, aleluia, é garantia de identificação. Observe o texto, olha só. Versículo 10, e tendo ido elas comprá-lo, chegou o esposo, que estavam preparadas, e entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Se não tivesse a lamparina acesa, ele não podia identificar se era convidado. Aleluias. Durante o caminho, irmãos, estudiosos dizem que as lâmpadas, as tochas, ela servia também para enxotar as feras, os animais, por conta do escuro. E se essa lâmpada apagasse, corria o risco muito grande, primeiramente, de ser pego aí por animais do campo. E segundo lugar, a questão da identificação. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Eita, como é bom quando chegar naquele grande dia, o Senhor dizer: vinde, bendito do meu Pai, aleluias. Oh, recamandarabiaçudecai. Vinde, bendito do meu Pai, vem aqui usufruir, aleluia. Deixa eu ver o seu rosto, é porque tem fogo, aleluia, aí fora, e azeite dentro, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. A presença do azeite do Espírito Santo é sinônimo de identificação, aleluia, com o noivo, aleluia. Isso é tremendo, irmãos, não tem como fugir. Vocês se lembram quando Jesus, ele foi agora para o julgamento, e os discípulos acompanhavam, né, meio que de longe e tal, e o Pedro foi mais para pertinho, e uma das empregadas lá que estavam, viu ele e falou o seguinte: ó, você é um deles, porque a tua fala te condena, aleluia, a tua maneira, aleluia, aleluia. Então não tem como, irmão, nós nos escondermos, não tem como ser crente 007, porque o azeite do Espírito Santo está em você, aleluia. Aleluia, por conta do nosso comportamento, as nossas atitudes. Muitas vezes, eu não sei falar bem, eu não prego bem, mas o azeite do Espírito Santo te dá prudência na maneira de você andar, na maneira de você vestir, na maneira de você se comportar, aleluia. As pessoas vão ver as tuas obras e glorifica o Pai que está nos céus, diz o Senhor Jesus. Outra coisa, irmãos, outro fato interessante. E tendo ido comprar, fechou as portas aqui. E depois, versículo 11, estamos caminhando para o final. E depois disso chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Aleluias. Tudo por conta do azeite. Aliás, tudo por conta da falta do azeite. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, como é maravilhoso a presença do Espírito Santo de Deus, o azeite do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes as pessoas não estão se importando mais, aleluia, de estar cheio do azeite, cheio da presença de Deus, aleluia. Mas essa noite o Espírito Santo, ele nos convida esta noite, aleluia. Ele nos convida para entrar cada vez mais, para que nós possamos ser cheios da sua presença, que a presença dele é sinônimo, aleluia, de garantia de luz. A presença dele é sinônimo, aleluia, de encontrar-se com o noivo. A presença dele é sinônimo de identificação com o noivo. E a presença dele, aleluia, e para concluir, irmãos, é sinônimo de alegria. Aleluia. Gálatas 5:22. Uma das características do fruto do Espírito Santo é o gozo, é a alegria. Aleluia.
Nós vivemos momentos, muitas vezes, irmãos, situações adversas, que faz com que a gente fique um pouco cabisbaixo. Não é pecado se entristecer, porque isso faz parte do ser humano. Mas a Bíblia nos orienta a nos alegrarmos no Espírito Santo. Jesus se alegrou no Espírito, aleluias. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele tem, sabe, aquele poder, aleluia, de nos alegrar na nossa tristeza, aleluia. O apóstolo Paulo, ele vai falar em Romanos capítulo 12, versículo 12, se eu não me engano: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Alegrai-vos na esperança. Há pessoas do mundo que dizem que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança, ela morreu há quase 10 mil anos, mas ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, enviou a esperança do Espírito Santo, aleluia, e eles foram cheios do Espírito Santo, cheios da presença do Senhor Jesus, aleluia. Quando o Senhor Jesus, ele deu as últimas palavras, está no Evangelho de João, finalzinho do capítulo 15, capítulo 17 em diante, capítulo 14 em diante. E uma das palavras, o Senhor Jesus percebe que os discípulos estavam tristes. E o Senhor Jesus falou o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crê em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou para o Pai, aleluia. E eles se entristeceram em outras palavras, recomendações e orientações. O Senhor Jesus falou o seguinte: olha, eu vou enviar do meu Pai o outro Consolador, que estará com vocês para sempre, aleluia. Esse outro aqui no grego é alon, significa outra pessoa da mesma espécie. É como se Jesus estivesse presente na vida da gente. Está através do Espírito Santo. Ele está conosco aqui, ele está conosco presente, porque o principal papel do Espírito Santo, aleluia, você que está assistindo agora esta ministração, é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo é fazer lembrar, o Senhor Jesus falou, o mesmo Espírito fará lembrar todas as coisas que vos tenho ensinado. O Espírito Santo, ele vai puxar na nossa HD, trazer a memória, aleluia. O apóstolo Paulo diz assim que quero que traga, aleluia, aquilo, se eu não me engano foi Jeremias que falou, né? Aquilo que me traz esperança, aleluia. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé com a presença do pastor. Aleluia. Tenha a presença do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. A presença do Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo como a garantia de entrada nas bodas, aleluia. Quem tem desejo de chegar lá, aleluia. O apóstolo Paulo falou o seguinte, ó: pensai nas coisas que são do alto, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, você pensa naquilo que é do alto, aleluia. Você se imagina, aleluia. Você cogitar, o apóstolo Paulo teve, aleluia, foi arrebatado, trasladado, aleluia, ao terceiro céu. Ele falou que ouviu palavras inefáveis, aleluia, que não era digno de ser falado nesta terra, e viu coisas, aleluia. Você tem desejo de ter uma experiência dessa com o Espírito Santo, aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós almejamos o encontro com o noivo, aleluia. Eu mal posso esperar, aleluia. Nós precisamos, Senhor, pensar nas coisas que são do alto. Não permita que as preocupações deste mundo, não permita, Senhor, que a ansiedade, Senhor, ó Deus, querendo pensar ainda no dia de amanhã, que o Senhor Jesus falou que o dia de amanhã cuida do seu próprio mal. Não permita, Senhor, estarmos nesse culto e pensando no trabalho de amanhã, Senhor, aleluia.
Ajuda, Senhor, nesta noite, através do Teu Espírito Santo, a pensarmos nas coisas do alto. Aleluia. Ajuda com o Espírito Santo, Senhor, a imaginar como é o céu. Aleluia. Como é o céu comigo lá, como é o céu com minhas filhas, com minha esposa, com meus irmãos, com a igreja. Aleluia. Oh, Espírito Santo, vai de encontro agora a esta pessoa que está assistindo, aleluia, esta ministração. Deus, que Teu Espírito Santo agora faça refletir, aleluia, os perigos, aleluia, de imaginar como, aleluia, aleluia, a pessoa agora que está nesse exato momento, Senhor, se imaginar fora desse evento. Meu Deus, essa pessoa se imaginar longe da festa, principalmente longe do noivo naquele grande dia. Aleluia. Aleluia, Senhor, faça com que essa pessoa, Senhor, venha cogitar de como é viver uma vida sem Deus. Deus, em nome de Jesus, porque, Senhor Deus, esta palavra, a de advertência, foi para as protagonistas, as imprudentes, Senhor. O Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não quer que nenhuma alma se perca, Deus, senão que todos venham ser salvos, Senhor. Porque o Senhor morreu na cruz por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A presença do Espírito Santo como uma garantia de entrada nas bodas e festejar com o Cordeiro. Aleluia. Oh, Senhor, o Senhor não nos fez, Senhor Deus querido, para esta terra. Na oração intercessória que o Senhor Jesus fez, o Senhor falou: não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Oh, Senhor, naquela oração o Senhor orou para pessoas, para que nós estivéssemos aqui. Na oração tua, Senhor, o Senhor orou para que as pessoas que estão aí na internet venham se converter, Senhor, aliás, venha se converter dos seus maus caminhos, porque essa pessoa também, ó Deus amado, ela está dentro da oração intercessória do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que irão crer pela Tua palavra, Senhor, e nós cremos, Senhor, nós acreditamos, pessoas irão ser salvas, Senhor, pela Tua palavra, Senhor Deus, porque, Deus, eu não quero me imaginar longe do céu, eu não quero me imaginar longe do Senhor Jesus. A renúncia, Senhor Deus amado, hoje, Senhor Deus, quer é para se encontrar com o Senhor naquele grande dia, que eu não sei a data, o ano, nem hora, Senhor Deus amado. Portanto, esta palavra, Senhor, ó Deus, querendo para fechar esta ministração, o Senhor orienta a vigiar, porque não sabemos nem dia nem hora em que o Filho do Homem há de vir, Senhor. E o Senhor nos manda, Senhor, nos orienta, Senhor, nos ensina, Senhor: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aleluia. E nesta noite, Senhor, ó Deus, que as pessoas que estão assistindo, ó Deus, esta ministração, que o Teu Espírito Santo agora venha tocar na consciência dele, Senhor. Que ele não se imagine estar longe de Ti naquele grande dia, Senhor. E esse dia nós não sabemos. E é por isso que temos que estar vigilantes hoje, nesse exato momento, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja, Senhor. Obrigado pela presença do azeite do Teu Espírito Santo em nossas vidas. É o meu pedido, gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os pastores. Eu agradeço assim a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.